Pessoal, na aula de geografia dessa semana, nós vamos continuar um pouco falando sobre os recursos naturais. Só que agora nós vamos falar do consumo consciente, tá? Para que as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, né? Quem vir a viver no mundo depois da gente, ou até pra gente quando for um pouco mais velho, ter acesso aos recursos naturais e necessários para que toda a sociedade modifique seus hábitos, será necessário que todo mundo modifique seus hábitos. Como assim? Consumir de uma maneira respeitosa ao planeta, consumir somente o necessário, tá? Consumir com consciência, respeitando a natureza e o nosso planeta, tá? Então, de que maneira a gente consegue fazer isso? Porque tem recursos naturais que são renováveis e outros não. Então, para que não aconteça de um dia faltar água, faltar alimento, faltar recursos naturais para que as pessoas consigam se locomover, conseguir combustível, né, materiais e mesmo a água, nós devemos pensar em promover a conscientização. Então, pesar na nossa consciência, né? Como devemos agir, como devemos consumir, o que devemos fazer para preservar os recursos naturais. E o que é mobilização? É colocar a mão na massa, como devemos agir, como devemos consumir. Para a mobilização das pessoas para um consumo consciente. Então, para que a gente consuma consciente, tá? Pensando no futuro, pensando em preservar, em economizar. Então, foram elaborados 8 RS. Vamos conhecê-los? Então, o que a gente pode fazer, então? Primeiro, refletir. Reflita sobre o que comprar. Você realmente precisa desse produto para não acumular produtos, não acumular papel. Então, comprar só o que precisa. 2. Reduzir. Evite desperdício de água, energia, produtos e serviços. Então, consumo com consciência. Então, reduzir é evitar o desperdício, tá? 3. Reutilizar. Então, se for possível reutilizar alguma coisa, não compre por impulso. Utilize suas coisas até o fim. Então, se puder reutilizar algum produto, alguma coisa, para reutilizar, não ir comprando. Reciclar. Então, tem coisas que a gente consegue reciclar para utilizar novamente. Então, aqui tem um exemplo que o papel é reciclável. Reciclar. Separe o seu lixo orgânico do reciclável. Então, se você jogar tudo junto, não vai conseguir reciclar. Então, procure separar os lixos de forma consciente, né, para que consiga reciclar e evitar produzir mais. Então, reciclando, a gente está evitando, está protegendo, está consumindo menos. 5. Respeitar. Respeite as pessoas do seu convívio e também a natureza. Então, uma maneira de promover esse uso dos recursos naturais de forma consciente também é respeitando as pessoas e a natureza. 6. Reparar. Então, quebrou, conserte. O meio ambiente agradece. Então, se danificou alguma coisa, né? Cuidar, arrumar, preservar. 7. Responsabilizar-se. Devemos ter responsabilidade em tudo que fazemos. Então, se você gasta muita água, você tem que colocar na consciência que a culpa é sua, tá? O que você faz hoje pode causar problemas no futuro. E 8. Repassar. Promover o consumo consciente. Então, se você já segue isso, já economiza, já procura preservar os recursos naturais, passar para as outras pessoas. Se você perceber, por exemplo, que um vizinho está gastando muita água, né? Não está separando lixo, então é uma maneira consciente. Não brigar, mas orientar, repassar o consumo de uma maneira consciente. Digamos que ensinar ele, orientar para que ele tenha um consumo
que preserve mais a natureza, preserve mais os recursos naturais, tá? Pessoal, como atividade, tá? Vocês vão colocar aqui, pergunta 1. O que são recursos naturais? Então, vocês vão falar, pelo que a gente estudou, o que são recursos naturais? Ah, são recursos que vêm da natureza, que a gente utiliza, os seres humanos utilizam? Quais deles, por exemplo? Tá? Água, solo, tá? Vocês vão responder com as palavras de vocês. Os vegetais, os animais, tá bom? Vocês vão colocar com as palavrinhas de vocês. Encontre no caça-palavras alguns recursos naturais. Então, no caça-palavras, vocês vão encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 recursos naturais, tá? Então, vocês vão encontrar no caça-palavras 10 recursos naturais. 10 recursos que vêm da natureza que a gente consegue utilizar para viver. Utilizar no nosso dia a dia. 3. Qual a importância do consumo consciente? Então, pensando no que foi discutido aqui, de economizar, de usar com consciência, para quê? Para que não falte futuramente, para que a gente preserve os recursos. Então, qual a importância de um consumo consciente? Vocês vão colocar com as palavrinhas de vocês, tá? E o 4. Utilize os adesivos do material de apoio para completar o quadro a seguir sobre os 8 RS do consumo consciente. Então, em relação a esses 8 números, o que foi falado em cada um deles, nós temos aqui 8 adesivos no material de apoio. Então, vocês vão comparar, tá? E vão colar em cada um, tá bom? Então, por exemplo, ó, tem aqui refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar. Por exemplo, ó, o que quero reciclar? Separe o lixo orgânico do reciclável. Olha aqui, tem um adesivo com um pai e um filho separando o lixo reciclável e orgânico. Então, o que a gente iria fazer? Iria retirar o adesivo aqui dessa parte e vai colar aqui em... Opa! Na parte do reciclar. É assim que é para vocês fazerem, pessoal. Então, a aula de geografia termina nessa atividade. Abraço!